Olá, nós estamos aqui novamente nesse espaço para filosofarmos, para ampliarmos o nosso conhecimento, e hoje eu irei abordar o seguinte tema: o eu em mim e a formação da identidade. Para isso eu vou recorrer ao grego antigo, aos mitos ou à mitologia antiga, mais precisamente aos deuses Apolo e Dionísio. Quem são Apolo e Dionísio na tradição, na cultura e da mitologia grega? São dois irmãos, filhos de Zeus, com mães diferentes. Apolo, ele é o representante da ordem, da organização, da lucidez. Já o seu meio-irmão Dionísio, ele é o oposto. Ele é o representante da embriaguez, do vinho, da selvageria. E essas duas forças é que causavam, de acordo com Nietzsche, o equilíbrio da sociedade grega. O antagonismo dessas duas forças é que davam aos gregos a qualidade cultural, a qualidade intelectual que eles desenvolveram ali na sua época. Então, o teatro grego, ele surgiu a partir disso, a partir do culto ao deus Dionísio. O povo grego, ele tinha o hábito de cultuar, de adorar os deuses em cerimônias. E essas cerimônias aconteciam nos lugares dos templos religiosos. E mais especificamente, o deus Dionísio, o deus do vinho, onde se reunia os jovens e todos aqueles que o cultuavam para apresentar-lhe honras enfim, a adoração a Dionísio. Só que nos templos esse culto a Dionísio foi se popularizando e os templos já não cabiam mais. Então eles tiveram que ir cultuar Dionísio em lugares mais amplos, em lugares maiores. Então saem do templo e começam a apresentar em outros ambientes. E passa a haver multidões de pessoas ali para verem esse ritual oferecido a Dionísio. O ritual gerava em torno de danças, enfim. E nesse sentido, o teatro nasce. O teatro, principalmente na questão da tragédia e da comédia. São duas artes gregas que até hoje são apresentadas no teatro, peças trágicas que contam sobre a realidade da vida, a dureza da vida, que no final as coisas nem sempre acabam bem, e a comédia, que era aquela que dava um bálsamo à sociedade, fazia eles rirem e esquecerem um pouco dos problemas do cotidiano. Então Dionísio, ou o culto a Dionísio, teria dado origem ao teatro como nós conhecemos hoje. Os atores do teatro ali, eles começaram a utilizar máscaras como utensílios ali na arte da apresentação. Então essas máscaras eram colocadas no rosto para que eles pudessem criar um personagem, para que eles pudessem criar como se fosse uma outra personalidade, para sair daquele eu que eram eles, para se tornarem o personagem em si. Então se você for ver uma entrevista de um ator, ele tem que criar o personagem, ele tem que se afastar do eu, aquilo que ele é, e encarnar o personagem. Então o processo de criação do personagem, ele é complexo. Existe a pessoa e existe os diversos personagens que a pessoa é. Então nós estamos todos representando. Por quê? Nós somos um personagem na escola, nós somos outro personagem no trabalho, nós somos outro personagem em família. Mas o que somos nós? Nós somos tudo isso, mas aquele eu, aquilo que me faz único, que me faz peculiar e diferente de todos os outros. A máscara, então, ela fazia parte do figurino dos atores.
As mulheres, por não serem consideradas cidadãs, elas não participavam desse ritual. Então os homens utilizavam máscaras também femininas para se expressarem, né, a personalidade da mulher. Então o eu vai fazer-nos pensar sobre a questão da formação da nossa identidade. Quem sou eu e quem somos nós? Nós somos influenciados pelas coisas que nos cercam? Eu acredito, eu creio que sim, porque nós nascemos e o mundo à nossa volta, aquele mundo que nós temos contato mais imediato, ele interfere diretamente no nosso caráter e na nossa formação. Vai depender do meio em que você está inserido, vai depender da mídia, da cultura e da sociedade, a formação do seu eu, da sua personalidade, do seu eu mais íntimo, que te faz ser único, que te faz ser aquilo que não existe outro como você, tá? Então, a palavra pessoa, ela deriva do latim persona, personagem, atribuída para significar as máscaras que eram utilizadas para cobrirem os rostos dos atores gregos. Então persona, personagem, é a máscara. E todos nós usamos uma máscara. Todos nós usamos um ou mais personagens. Quando você vai procurar um emprego, vai fazer uma entrevista de emprego, você vai apresentar o seu melhor lado. Você vai criar, ou você vai mostrar um lado, ou você vai representar um personagem que é diferente daquilo que você é naturalmente e normalmente. Você vai conviver com os amigos, você é um outro personagem. Então nós usamos máscaras. Nós temos diversas máscaras. Mas existe o eu sem nenhuma máscara. Então a personalidade, ela é formada a partir daquilo que está mais imediato, próximo a mim. No caso, a cultura, a tradição, o meio que eu sou inserido. A partir disso, eu tenho necessidade de criar personagens que se adaptem à minha realidade, ao meio que eu estou inserido, ou ao assunto, ao tema que eu preciso interpretar, ou que eu preciso representar. Então todos nós representamos, não é somente o ator de teatro que apresenta. Nós também, o professor, ele faz uma apresentação perante os seus alunos. Os alunos apresentam e representam também diante do professor. O mundo é um grande palco, o mundo é um grande teatro, onde nós temos um momento em que nós estamos em evidência, nós estamos exercendo o nosso papel, ou nós estamos interpretando, e tem um momento em que eu estou no meu eu mais íntimo, isolado, independente de tudo e de todos. O problema é que tem alguns que vivem nesse personagem e não quer ter contato com o seu eu. Ele esquece desse mundo, do mundo real, do seu eu pessoal, e vive dia e noite no personagem. Isso não é bom, tá? Então a plateia, ela servia para quê? Para recompensar os atores com aplausos quando eles faziam ou desempenhavam bem o papel, ou vaiar esses atores quando eles interpretavam mal, ou quando eles não interpretavam de maneira convincente. De certa forma, a vida também nos aplaude e nos vaia. O teatro, assim como no teatro, o palco da vida nos recompensa ou nos pune, de acordo com o desempenho perante as expectativas que a sociedade cria sobre nós. Então, o mundo, o palco do mundo, ele pode nos aplaudir, mas também pode nos vaiar. Nós podemos não corresponder com as expectativas, assim como o ator pode não corresponder com essas expectativas. Então, o personagem, a persona, a máscara, nós temos diversas. Nós temos
nós criamos personagens o tempo todo, nós estamos interpretando o tempo todo. No convívio familiar nós estamos interpretando, ou talvez a nossa interpretação no convívio familiar seja uma tragédia, mas quando nós estamos na sociedade, essa mesma família que vive na tragédia, ela se apresenta como comédia ou como algo que está tudo bem. Então, para a sociedade que não conhece o íntimo daquela família, eles vão ver aquela apresentação, aquela representação como uma família equilibrada, como uma família feliz, como uma família que está em perfeita sincronia, mas na realidade não está. Então nós interpretamos, e as interpretações são muitas nas redes sociais. A rede social é um grande palco de interpretação, onde as pessoas são felizes, onde os relacionamentos são maravilhosos, onde não se tem problema. Todo mundo é feliz da rede social, porque ela só quer representar um lado agradável, o lado em que gera aplausos. Então a formação do eu, ela é muito complexa. A partir disso, a identidade do ser em John Locke será abordada também. John Locke vai dizer que o eu não é algo ontológico, algo não tem uma origem distante, mas o eu, ele é formado a partir do conhecimento de mim mesmo. Então, para que eu consiga conhecer o meu eu, para que eu consiga compreender o meu eu tenho que buscar esse conhecimento de mim mesmo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me entender, eu tenho que saber como eu estou. Então, John Locke vai dizer: o ser se forma a partir do conhecimento de si mesmo. Tem muita gente que não consegue se conhecer a si mesmo, não conhece os seus limites, não conhece as suas fraquezas, não conhece as suas necessidades, os vícios e nem as virtudes. Então, nós ligamos a ideia de identidade e diversidade. A formação da personalidade, segundo Locke, depende de diversos fatores que são exteriores a nós. São coisas as quais nós temos contato. Então, as máscaras são utilizadas a cada dia. A partir do contato que nós temos, nós utilizamos uma máscara. As interpretações dos papéis, elas representam a nossa longa existência. Nós temos uma longa existência e esses papéis, eles são parte dessa existência. Então John Locke vai dizer que o homem, nós nascemos sem nenhum conhecimento. Nosso cérebro é como uma folha de papel em branco. E a partir da experiência que nós temos com o mundo, é que nós vamos formando o nosso conhecimento, é que nós vamos formando a nossa personalidade. E se eu nasço sem nenhum conhecimento, eu também nasço sem saber, sem compreender o meu eu. Então, o fato de me conhecer, o meu eu, ele é um processo que vai aos poucos tomando forma, conforme eu vou adquirindo conhecimento, conforme eu vou tendo experiências, porque o conhecimento, ele só existe a partir das experiências, segundo John Locke. Se eu não tenho experiência, eu não tenho aprendizado e nem conhecimento, mas a partir do momento em que eu passo a ter a experiência com as coisas à minha volta, eu passo a adquirir conhecimento. E esse conhecimento possibilita eu compreender o meu eu saber quem sou eu e quem são os meus personagens. Nós precisamos distinguir esse eu pessoal e esse eu coletivo, que são os muitos personagens que nós representamos. Eu termino aqui esse vídeo e logo em breve eu irei preparar outro para que nós possamos aprendermos juntos. Até mais.